Vocês sempre me perguntam se Jesus, o Jesus histórico, melhor falando, realmente teria dito algo sobre a questão do divórcio. Sim, ele disse. Então, já de imediato estou dando essa resposta para vocês. Porém, nós precisamos entender o contexto político-social desse personagem, que nada mais era do que um judeu camponês do século I, da região da Galileia. E é aí que entra o tema do divórcio, que, como eu quero mostrar aqui para vocês, está relacionado com o campesinato, ou melhor, com a realidade desses judeus camponeses da Galileia, mas uma crítica direta ao governo de Herodes Antipas, sucessor de Herodes Magno. Mas isso eu só vou te explicar melhor depois da vinheta. Para a gente entender os ditos do Jesus histórico sobre a questão do divórcio, antes a gente precisa recuperar esse contexto político-social de Jesus. Então, eu vou estar falando aqui, no primeiro momento, sobre Herodes Antipas, que era o governante que estava controlando a Galileia durante o movimento desse Jesus de Nazaré, nos anos 20 do primeiro século da Era Comum. Para a gente então entender, a gente precisa recuperar um momento em que a Judéia vai ser dividida em 4 partes. Isso se dá logo após a morte de Herodes Magno, ali por volta do ano 4 antes da Era Comum, em que nós temos uma disputa de sucessão devido a uma alteração de Herodes sobre quem seria seu herdeiro, se seria Herodes Antipas ou Arquelau. Acaba que o território termina fragmentado em 4 partes devido a uma intervenção de Augusto, que decide não nomear um legítimo sucessor de Herodes Magno, mas 4 territórios onde nós temos Herodes Antipas responsável pela Galileia e pela Pérea. É nesse momento que Herodes Antipas começa a dar início a uma política interna e externa de forma a tentar convencer não só os romanos, mas também seus súditos de que ele deveria ser o rei de uma Judéia unificada. Para isso, então, ele faz 2 políticas aí que são de maior destaque para essa, ou de maior impacto para essa região da Galileia. A primeira delas é a construção e a transferência da capital de seu governo para a recém-inaugurada cidade de Tiberíades, que tem esse nome em homenagem a Tibério, que era o imperador no momento da transferência da capital, e essa cidade vai ser levantada do zero nas margens do Mar da Galileia, então provocando transformações sociais, econômicas na vida desses judeus camponeses que estavam ali nas proximidades de Tiberíades. Um segundo ponto é o seu casamento bastante conturbado com Herodíades, que, de um lado, nós vemos Herodes Antipas tentando dar continuidade a uma política matrimonial iniciada por seu pai quando ele casa com Mariane, uma rainha asmoneia. De igual forma, agora nós temos Herodes Antipas tentando replicar isso por meio de um casamento com Herodíades. O ponto é que Herodíades foi casada com o irmão de Herodes Antipas. Mas é interessante observar que esse seu casamento se dá num contexto em que o território que pertencia ao irmão de Herodes Antipas estava sendo transferido para as mãos de
Herodes Agripa I, que era irmão de Herodíades, para impedir que esse território da Judéia passasse para a mão de Agripa I e, ao mesmo tempo, alargar seu território, Herodes Antipas casa-se com uma descendente direta de Mariane. Só que esse casamento vai por água abaixo, porque, primeiro, não há um apoio popular dessa união, diferentemente do que ocorreu com Mariane e Herodes Magno. Além disso, o irmão de Herodíades faz uma denúncia dizendo que Antipas estava, na verdade, se planejando para dar um golpe, fazer uma revolta contra Roma. E isso faz com que, então, ele termine junto com Herodíades exilado. Exposto esse contexto, agora a gente precisa se voltar para as falas de Jesus de Nazaré. Então, como eu falei antes da vinheta, Jesus, o Jesus histórico, de fato, teria feito críticas severas à questão do divórcio. Mas um divórcio muito específico que ele está se voltando aí, para a figura de Herodes Antipas, e não para a realidade de camponeses judeus da Galileia do século I, em que não teriam condições financeiras de passar primeiro por um divórcio e um recasamento, algo bastante burocrático e caro. Logo, essas críticas de Jesus que aparecem, são amplamente atestadas em que Paulo, 1 Coríntios, Mateus, Lucas e Marcos, está falando de um cenário político com relação a uma crítica à realidade palaciana da família herodiana. Só que, simultaneamente, nós percebemos que esses autores cristãos vão replicar essa crítica severa de Jesus de forma a já domesticar, a alterar essa fala do Jesus histórico. Vamos ver aí em tela esses processos dessas alterações e como isso, em muitos casos, dificulta numa melhor compreensão do contexto político-social que esse personagem estava se referindo ao tecer essas críticas. Primeiramente, vamos ver as passagens que atestam que o Jesus histórico falou sobre o divórcio. São 3 camadas. A primeira, presente em Paulo, em 1 Coríntios 7, 11 e 12. A segunda provém de que aparece hoje em Mateus 5, 31 a 32 e em Lucas 16, 18. E uma terceira camada vem de Marcos 10, 2 a 12, também presente em Mateus 19, 3 a 9. A níveis de comparação, nós vamos analisar apenas 1 Coríntios e Mateus 19. Em 1 Coríntios 7, 11 e 12 é dito: aos já casados eu ordeno, aliás, não eu, mas o Senhor, que a mulher não seja separada do marido, e se for separada, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, que não repudie a mulher. Aos restantes, é isto que eu digo: eu, não o Senhor. Se algum crente tem uma mulher, não crente, e esta está disposta a viver com ele, não a repudie. É interessante observar que essa é uma das raras passagens do corpus paulino em que Paulo deixa muito claro um dito de Jesus, que também está presente nos sinóticos, e onde ele faz a intervenção, o acréscimo, ou seja, o dito que estaria circulando de forma oral e onde exatamente ele altera, faz um acréscimo nesse dito. Vejamos agora Mateus 19, 3, 9, que toma como fonte base Marcos 10, 2 a 12. E se aproximaram dele uns fariseus, querendo pô-lo à prova e dizendo:
É permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por toda e qualquer razão? Jesus, respondendo, disse: Não lestes o que o Criador no princípio macho e fêmea o fez? E disse: Por isso um homem deixará o seu pai e a sua mãe, e será unido à sua mulher, e serão os dois uma só carne, de tal forma que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Dizem-lhe: Por que razão Moisés estabeleceu que o homem dê à mulher uma carta de repúdio e se divorcie dela? Disse-lhe Jesus: Moisés, devido à vossa dureza de coração, permitiu que vos divorciasseis das vossas mulheres. Mas, desde o princípio, não era assim. Digo-vos que quem se divorcia da sua mulher, a não ser em caso de promiscuidade, e casa com outra, comete adultério. De igual forma, Mateus replicou o dito de Jesus sobre o divórcio, porém já abrindo brechas sobre a prática. Isso significa dizer que Jesus se colocou radicalmente contra o divórcio e o recasamento. E as primeiras gerações de cristãos foram as responsáveis por já intervir ou domesticar esse dito de Jesus. Porém, essas concessões não respondem à crítica de Jesus com a relação proposta aqui no vídeo, que é de que Herodes Antipas, como aquele em que Jesus estava mirando em suas críticas. John Crossan nos lembra que João Batista também realizou duras críticas ao divórcio, porém pontuando o casamento de Antipas especificamente como ilegal, tal como vemos em Marcos 6, 17 e 18, e que tem paralelos em Mateus 14, 3 a 4 e Lucas 3, 19. Nessas passagens, percebemos que João toma com base Levíticos 18, 16, para tecer profundas críticas e deixar claro uma não aceitação interna judaica da aliança herodiana-asmoneia que havia funcionado anteriormente com Herodes o Grande. Jesus, como discípulo de João Batista, segue essa crítica radicalizando para com uma não aceitação de Deus as práticas palacianas de recasamento e divórcio. Jesus provavelmente foi salvo, pois optou por uma crítica menos aberta do que adotada por João Batista. Para reforçar essa leitura da crítica de Jesus à família herodiana, lembro 2 pontos. O primeiro deles está em Antiguidades Judaicas. Flávio Joséfo nos diz que alguns judeus viram a derrota de Antipas para Aretas IV como uma vingança divina. O segundo advém dos rolos de Qumran e os debates entre as casas de Hillel e Shammai, que falam que o divórcio e o recasamento eram proibidos para o futuro rei ideal. Bem, galera, o vídeo de hoje ele é pautado num texto do John Dominic Crossan, uma das maiores autoridades hoje sobre o Jesus histórico e as primeiras comunidades cristãs. E é aí que vem o meu convite para vocês. Ele vai estar agora, dia 20 de maio, às 17 horas, aqui no meu canal, numa entrevista. Vai ser a primeira entrevista internacional do Boteco da História, o quadro de entrevistas do canal, em que nós vamos ter a oportunidade de conversar com o John Crossan. Se você não fala inglês, não tem problema. A entrevista vai estar contando com um intérprete. Então, é uma excelente oportunidade. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos esse vídeo e essa novidade. Espero vocês dia 20.